Fala galera, tudo bem? Vou falar aqui rapidinho, vou tentar não me estender muito. Falar um pouco sobre a partida válida pelo Campeonato Brasileiro entre o Vasco e o Flamengo que foi no Maracanã. É, Bom, começo de jogo assim, já logo no primeiro minuto, nos primeiros minutos o Vasco estava se impondo no jogo muito mais do que o Flamengo, obviamente. E o Vasco fazia um jogo de muita imposição, marcando em cima, empurrando o Flamengo para trás mesmo. É, para falar a verdade, eu vendo o jogo me surpreendeu, não estava imaginando isso. O Vasco estava muito bem até mais ou menos os 18, 20 minutos do primeiro tempo. Estava bem nessa pegada. Fez um gol no início com o Verratti, que foi um belo de um gol, foi um golaço. Mas assim, o Flamengo estava desorganizado até então, nesse momento. Mas depois dos 20 minutos em diante, o Flamengo se encaixou, se organizou e começou a marcar muito forte e em cima assim do Vasco. Marcada a saída do Vasco sob pressão. Na saída de bola do Vasco, as linhas do Flamengo já estavam muito à frente, já marcando em cima e estava dificultando muito a saída de bola do Vasco. O Vasco tinha que dar muito chutão, ligação direta, porque o Flamengo encaixou sua marcação e adiantou suas linhas e marcava sob pressão em cima do Vasco. E o Vasco não estava conseguindo sair disso. Até que acontece o primeiro gol do Flamengo, que foi um belo de um gol, foi do Cebolinha. E depois disso aí, cara, só deu Flamengo em cima o tempo inteiro. Logo em seguida, de novo de escanteio, sai o segundo gol do Flamengo. Daí em diante, o Vasco se sucumbiu, assim, de uma maneira que é difícil até de explicar, assim, de dizer. O Vasco é um time limitado, mas a gente viu, como eu falava muito isso antes com o Ramon Dias. O Ramon Dias conseguiu imprimir um padrão de jogo para o Vasco e o Vasco conseguia jogar. Só que, assim, agora, lógico, é um novo trabalho e tá começando agora. A torcida do Vasco precisa ter paciência. Bom, o que mais a torcida do Vasco tem é paciência. Mas mais do que nunca ter paciência agora, porque um técnico chegou agora. Mas assim, 6-1, que aliás entrou para a história como a maior goleada que o Vasco sofreu para o Flamengo em Campeonato Brasileiro. E, cara, eu não sei muito assim, não tem muito o que se dizer. O time, sim, do Vasco é abaixo, mas acho que dá para jogar melhor, dá para entregar coisas melhores. A maioria dos jogadores eles estavam muito abaixo do Vasco, o Piton não estava abaixo do que pode atuar. Muita bola estourando no Léo Jardim. Se não é o Léo Jardim, teria sido muito mais gols antes, já tinha tomado mais gols, inclusive até do Gerson, que teve duas chances claras, mas o Léo Jardim salvou, uma pegou até na cabeça dele. E o Flamengo continuou atacando, o primeiro tempo terminou 3-1. Uma falta que foi feita, que sairia na cara do gol ali. Foi com o Dela Cruz. E um dos defensores do Vasco, acabou fazendo uma falta dura, que originou o cartão vermelho para ele. E foi checagem do VAR, e o VAR entendeu que foi para foi para expulsar, e a expulsão foi justa, merecida. Logo depois daí acabou o primeiro tempo, veio o segundo, e o Flamengo continuou imprimindo um ritmo de jogo muito forte, intenso, marcando em cima, e o Vasco não conseguia sair disso. Já estava mais do que condicionado o jogo, que jogar mais 45 minutos sem menos um jogador ia ficar muito difícil, já estava difícil, ficou muito mais. A defesa estava se expondo muito, o time do Vasco muito espaçado, o Flamengo aproveitava, ocupava todos os espaços possíveis do Vasco e o Vasco não conseguia se defender muito bem. O seu treinador fez até algumas modificações, tirou o Verratti não, o Payet, que infelizmente não estava bem no jogo. Ele era o único cara para poder armar o jogo, mas ele não estava assim, não conseguia produzir nada, assim, nada, muito abaixo, estava totalmente desconexo, assim, desligado do jogo, não estava conseguindo ajudar o Vasco em nada.
e acho que nisso o técnico acertou em tirá-lo, colocar um meio-campista, um outro jogador de força, com mais imposição, que consiga pelo menos ajudar na marcação. Isso também não ajudou muito assim para a performance do Vasco. Depois do quarto gol, quando saiu o quinto gol, que foi com o Bruno Henrique, foi um golaço, aí parecia já jogo treino, assim. Já no último minuto, assim, saiu o gol do Gabigol, que entrou no lugar do Pedro, e fez o gol dele, depois de tanto tempo sem fazer, sem marcar e sem entrar. Assim, fica difícil falar assim alguma coisa, porque não tem muita coisa para se falar agora. Foi um jogo assim, foi um amasso assim muito grande, assim uma vitória assim acachapante de muita autoridade do Flamengo no Vasco, assim. Assusta porque o Vasco é muito grande, esse tipo de coisa, o Vasco sofrer tanto dessa forma como sofreu. Acho que sim, o Vasco vai ter que trabalhar muito, vai ter que repensar muitas coisas, porque a situação é muito complicada, muito difícil. Acredito eu que até o momento o Vasco briga para não cair. Vitória de muita autoridade do Flamengo. O Flamengo começa a ter uma sequência de jogos bons, de performances muito boa. E vamos ver como vai ser daqui para frente. O Flamengo vai conhecer agora na segunda-feira quem vai ser o adversário dele nas oitavas. E, enfim, é isso. A gente tem que aguardar para ver como vai ser o derrolar do resto da rodada assim, do campeonato. Mas no mais é isso. Parabéns ao Flamengo. Muito complicado, situação dificílima para o Vasco. Vamos ver como vai se portar agora o Vasco, como vai trabalhar agora o novo técnico deles, que eu esqueci agora o nome dele. Mas até então dizem que ele é muito bom. Vamos ver como ele vai conduzir esse Vasco agora. Vamos ver se vai vir os reforços, né? Se realmente o Felipe Coutinho vem. Se de fato ele vier, vai ajudar muito o Vasco. Vai ser, assim, de uma ajuda muito grande. O Vasco precisa, mas o Vasco não pode parar só nele se de fato ele vier. Tem que contratar jogadores de defesa, jogadores de meio campo, principalmente de ataque, que precisa muito. Mas enfim, é isso. Tamo junto e até a próxima.